Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de pré-cálculo do nosso queridíssimo Projeto Ampere. Vamos falar um pouco das nossas mais importantes funções. Todas aqui são importantes, né? Mas a função exponencial e a função logarítmica, duas funções irmãs, aparecem muito nos vestibulares, que a gente já conhece, né? Para você chegar aqui, né? Você fez vestibular. Mas elas são muito recorrentes também dentro da universidade para diferentes coisas. Eu vou apresentar um tipo básico, né, que não está falando muito da parte da engenharia elétrica em si, mas ela aparece muito dentro dos gráficos de análise dentro dos gráficos de análise do comportamento de circuitos, e é muito importante que vocês conheçam o comportamento de funções exponenciais, logarítmicas, não só para a parte da elétrica, mas também para a nossa parte da física, do cálculo e demais. Bom, a primeira que a gente vai falar é a nossa função exponencial. Então, vamos ler a definição. Então, por definição, uma função f de x é uma função exponencial, c e somente c, for da forma qual f de x é igual a elevado a x, onde a é uma constante positiva, certo? Além disso, sendo uma constante positiva, a tem que ser maior do que zero, para ser positiva, ok, maior do que zero. E tem que ser igual diferente de 1. Pode ser igual a 1? Talvez. Mas o problema de ser igual a 1, a gente não vai ter uma função exponencial. A gente vai ter a função constante que a gente estudou nas aulas passadas. A é a nossa base da função exponencial, certo? Que ela dita qual que vai ser o comportamento da função exponencial. Se vai ser uma função crescente ou vai ser uma função decrescente, certo? E isso a gente vai ver nas diferentes formas que essa função pode ter. Não são muitas, mas ela vai mudar de acordo com o valor de A, sendo um valor maior ou um valor menor, ou pode ser crescente ou decrescente. Vamos dar uma olhada agora. Então, qual que é a cara da função exponencial em si, certo? Ela pode ter caras distintas, mas as mais comuns são ela ser decrescente, que são esses casos aqui, ó, que são esses casos aqui, ou ela ser crescente, que são esses casos aqui, certo? Ou ela pode ser uma função constante, que aí já não é uma função exponencial, mas é uma função. Para ter um comportamento decrescente, uma função exponencial tem que ter com que a sua base seja entre 0 e 1. Dá para ver aqui, certo? Então, quando a base é meio, é esse verdinho aqui. Então, ela está decrescendo aqui. Se ela, no caso, é 1/4, ela tem esse comportamento aqui, no caso, na cor roxa. Para valores maiores do que 1, diferentes de 1, porque se fosse 1 seria a função constante, a nossa função exponencial vai ter diferentes formas de acordo com o valor de A, certo? Então, se o valor for 1/5, vai ser uma crescente mais amigável. Se for 10 a base, aí vai ser uma crescente mais abrupta, certo? E ela sempre, ó, é interessante a gente falar, que ela sempre passa no ponto 1. Por quê? Porque quando x é igual a 0, todo número elevado a 0, né, ou com expoente 0, é 1, vale 1. De maneira com que sempre a função exponencial está passando ali naquele pontinho 1, certo? Outro detalhe a gente apresentar aqui é o fato de que a função exponencial não toca o eixo x. A gente não chega a encostar no eixo x. De maneira com que a gente vai ter a chamada assíntota horizontal no eixo x, no valor com que y é igual a 0. E a gente vai estar explicando isso mais para frente. Certo? Bom, dando continuidade. Então, quais são esses tipos, né? Então, quando a função exponencial está entre 0 e 1, a base, né, está entre 0 e 1, a gente vai ter uma decrescente, que é o caso A aqui, Quando vale 1 a base, a gente vai ter uma função constante, que é o caso B. E quando a gente tem valores maiores do que 1 na base, a gente vai ter a função sendo crescente. E o que eu estava falando ali? É o caso da função nunca tocar no eixo x, de maneira com que a função f de x chega tão próximo de 0, mas nunca chega a ser 0. Olha esse exemplo. Quando a gente tem f de x igual a 2 elevado a x. Quando x vale menos 10, a função vale 0,009.
0,009765, blá, blá, blá. Certo? Não é zero. Não é zero. É próximo de zero, mas não é zero. Quando x vale menos 100, olha como fica pequititico a função, o valor da função. Fica 7,8861 vezes 10 elevado a menos 31. Muito, muito próximo de zero, mas não é zero. Quando x vale menos 1000, fica 9,3 alguma coisa vezes 10 a menos 302. Não é zero, mas é muito, 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 muito próximo de zero. De maneira com que a gente tem uma assíntota horizontal ali, e a função f de x, quando é uma função exponencial, ela nunca toca o eixo x. Ela se aproxima, chega a raspar no eixo x, mas não chega a ser zero. Né? Encostar nele e criar uma raiz. Não há uma raiz uma função exponencial, como a gente tem no caso das funções quadráticas ou polinomiais em si, quando a gente não tem funções polinomiais com números reais, com números imaginários, certo? Outro ponto importante que eu estou falando aqui também de funções exponenciais puras, certo? Elas não têm outros valores acoplados a ela, deslocando a função, certo? Então a gente tem 2 elevado a x sem mais nada, a gente não tem 2 elevado a x mais 1. A gente tem o deslocamento da função para cima ou para baixo. A gente poderia ter, a gente não tem ou mais x mudando completamente a função. A gente está falando de funções exponenciais puras, beleza? Então, toda função tem também suas propriedades. No caso das funções exponenciais, as funções exponenciais carregam propriedades de exponenciais. Então, quando a gente tem, por exemplo, caso 1, produtos entre funções exponenciais de mesma base, mas expoentes diferentes, a gente pode fazer, na mesma base, a soma dos expoentes. A mesma coisa, se a gente tivesse a divisão entre funções exponenciais de mesma base, mas expoentes diferentes, a gente teria subtração entre as duas bases. Se a gente tivesse uma função exponencial de uma base elevado a outra base, é o equivalente a gente fazer, nessa base, essa função exponencial, o produto entre os expoentes. E se a gente tivesse o produto entre duas funções, ou no caso, o produto entre duas bases, com elevados a e x e y pertencem aos reais, considerando o y das demais. Certo? Então aqui no caso as propriedades dos expoentes, a parte mais simples aí. Um ponto muito, muito importante também é o chamado número de Euler. O número de Euler é uma base que é muito, muito utilizada, não só para as funções exponenciais, mas também para as funções logarítmicas e para muitos estudos dentro da matemática, dentro do cálculo em si, porque ele é muito prático para os cálculos, é um número natural, é um número que pode se apresentar na própria natureza. A gente observa o número de Euler em muitos locais dentro da própria natureza. E o mais interessante, né, para a parte da matemática, além da parte de aparecer em vários locais da natureza, é que a reta que tangencia uma função exponencial de base de Euler, base E, tem inclinação de valor 1. E ter uma inclinação de valor 1 é muito prático para os nossos cálculos. Isso é muito, muito importante. Mas não é só por ela ter uma inclinação 1 que ela vai ser uma das principais. Bom, mas a importância do número de Euler vai mais além do que a própria natureza, estar presente da natureza, de ter a inclinação, de ter uma inclinação 1, que é muito prático para os cálculos, é por ela aparecer em muitas aplicações, em muitos locais diferentes dentro da própria matemática. A gente vê representações com senoidais, senoidais, sendo feitas por números de Euler. A gente vê fórmulas fundamentais da matemática, fundamentais da parte de circuitos, fundamentais dentro da própria engenharia, que o número de Euler aparece porque ele faz parte da completude natural da equação, da formulação daquela equação. Certo? Existem outros números também muito importantes dentro da matemática, como, por exemplo, o π,
mas o número de ordem também é um desses muito importantes para a gente saber e utilizar, né? Dentro das funções exponenciais, logarítmicas e demais. Beleza? E quais são as aplicações, então, das nossas funções exponenciais? Mas é o que apresenta o crescimento, no caso da pandemia, o crescimento exponencial da população, dos contaminados, da população que a gente está querendo analisar, que é um crescimento descontrolado da população, certo? Ela vem crescendo e fica indeterminadamente até se ter alguma coisa que limite ela. Importante essa palavra limite ela, que a gente vai estar falando mais para frente. Mas, como é uma função exponencial, ela não tem um limitante, a não ser que a gente mude essa equação de acordo com o comportamento do crescimento da população, do comportamento da pandemia. Uma função exponencial vai aparecer, por exemplo, nesses locais. Ela pode aparecer também em partes de carregamento de componentes, em outros locais também. Mas, a priori, a mais conhecida é a parte do crescimento populacional, e hoje falando na parte de pandemias também. Bom, falado então da função exponencial, vamos falar agora da função logarítmica. A função logarítmica, que é a função irmã da função exponencial. Por que ela é a função irmã? Porque ela é a inversa da função exponencial. A gente vai estar falando nas próximas aulas de funções inversas, mas fica aí já o spoiler, ela é a inversa da função exponencial. Então, vamos ver a definição da função logarítmica. Então, por definição, uma função f de x é uma função logarítmica se e somente se for da seguinte forma, né? For f de x é igual ao log logarítmico na base A do expoente x, certo? Então, você vê que elas são irmãs, ou no caso do expoente, ou no caso do logaritmando x, onde A é maior do que zero e A é igual ou diferente de 1. Certo? Então, a função logarítmica, assim como a função exponencial, vai ter diferentes formas também. Mas você vai perceber que a função logarítmica, com as suas diferentes formas, apresenta um comportamento muito parecido, por serem irmãs, muito parecido à função exponencial. Vamos dar uma olhada. Então, aqui, ó, exemplos da função exponencial, né? Como é a carinha dela. Então, Bom, falar da definição, então, qual que é então, a cara da função logarítmica, né? Então, a cara da função logarítmica é muito parecida com a parte é muito parecida com a função exponencial. A única diferença é que ela é a função exponencial espelhada. E ela não tem um crescimento exponencial, um crescimento abrupto. Ela pode crescer a partir de certo ponto, a partir do ponto 1, certo? A partir do ponto 1, ela está crescendo. E ela vai crescendo indefinitivamente, mas ela não tem um crescimento abrupto, certo? Ela pode ter o quê? Um decrescimento, que é o caso aqui, ela vem do infinito e vem chegando e decresce até chegar no 1 e decresce para lá. Por que ela é espelhada? Porque se a gente fizesse, por exemplo, um espelho aqui no zero, aqui vai sair tudo torto, seria o equivalente às nossas funções exponenciais, que passam aqui nesse 1 aqui e sobem aqui. Elas vêm aqui, passam por aqui, vem para cá e assim por diante. É a ideia delas serem espelhadas. Essa aqui, a verdinha, é diferente. É uma situação um pouco mais complexa, porque a verde... Então, no caso, a verde é o caso em que a nossa função f de x é igual a menos o log de ax. Ela está decrescendo. A gente está invertendo a nossa função. É a mesma coisa que a gente estivesse fazendo na nossa exponencial, que ela está ali crescente e a gente quer inverter os valores. E a gente bota para que ela fique ao contrário. Beleza? E é importante a gente ter essa relação, né? Porque elas estão interconectadas. Tanto o log na base A do logaritmo x ser somente c, a gente tem uma exponencial na base A com a potência, né, elevada a x. Ou a base A elevada a x. Então, elas estão muito interligadas entre si. Mas elas têm carinhas semelhantes, no caso, a exponencial.
ela já tem o comportamento de decrescimento ou crescimento, certo? Então, a gente tem o crescente e o decrescente aqui. E no caso da logarítmica, é o contrário, no caso no eixo x. Certo? Então, a gente tem essa crescente aqui, essas duas crescentes aqui, seguindo o eixo x aqui. E aqui a decrescente também no eixo x, passando pelo ponto 1. Certo? Então, é isso. Assim como a exponencial, a logarítmica também tem propriedades, certo? Então, quais são as principais propriedades, né, do caso da parte de logaritmo? Então, se x e y forem números positivos, então a gente tem o quê? Lembrando que o a já está definido. Então, a gente vai ter que o log na base a do produto entre x e y é igual ao log da base a de x mais o log da base de y. Outro caso é, no caso, a gente ter o log na base a de x dividido por y, que é igual ao log na base a de x menos o log na base a de y. Que é igual, no caso, se a gente tivesse o produto e a gente tivesse o y elevado a menos 1, que a gente liga com a terceira propriedade, que é o caso que a gente tem um log na base a de x elevado a r. E o r cai como expoente para frente, certo? Então ele vem e cai aqui para frente, certo? Multiplicando o logaritmo. Outra propriedade que não está citada aqui também é a gente ter o expoente na base. Então a gente tiver, por exemplo, o log de a elevado a r x, que é igual, no caso, a 1 sobre r log de x na base a. É outro caso aqui, no caso, a potência, né, o expoente na base. E essa é uma das propriedades mais importantes quando a gente fala de logaritmo, é a parte de mudança de base. A parte de mudança de base a gente tem, por exemplo, a gente tem um log na base a de x e a gente quer mudar para uma base e, por exemplo. A e, que é a que a gente está falando, que a gente falou anteriormente, do número de Euler. Então, a gente vai estar mudando para dois logarítmicos dividindo entre si, onde o logaritmano é o x e o outro logaritmano é o a, que era a base anterior. Então, seria o log na base e de x dividido pelo log na base e de a. Poderia ser base 10, que é a segunda base mais comum? Sim, poderia ser. Poderia ser a base a de novo? Poderia. Não ia mudar nada? Não. Porque a gente ia ter log de a na base a é igual a 1. Certo? Ou seja, o log entre os dois da mesma base, de mesmo logaritmano e base, é igual a 1. Também é outra propriedade que não está citada aqui, mas também é muito, muito importante. A gente vai usar ela também. Certo? E, né, já estamos citando nas próximas propriedades, é entrar o número de Euler como base do logaritmo. Se ele entrou como base para o expoente, né, nas funções exponenciais, ele também entra como base nas funções logarítmicas. Mas ainda mais, ele é muito utilizado e ganha uma própria notação, que é o ln de x. E aí a gente vai estar o quê? Trabalhando ln de x, a gente vai estar trabalhando logarítmicos na base e, que são muito, muito, muito utilizados. Certo? E algumas propriedades, né? Que no caso o logaritmo na base e, ou no caso, o ln de e elevado a x é igual a x, porque a gente tem que o ln de e é igual a 1. Da mesma forma que e elevado ao expoente ln de x é igual ao próprio x. Certo? Algumas propriedades ali com logaritmos naturais que aparecem demais, assim como expoentes com o número de Euler, o logaritmo nas bases naturais também aparecem demais. Certo? E por fim, a parte de aplicações. Então, assim como as funções exponenciais, as funções logarítmicas também aparecem em muitas aplicações, mas também aparecem aplicações parecidas. Então, a gente estava falando de crescimento proporcional exponencial. A gente pode ter a conexão na logarítmica. Então, a gente tem o crescimento exponencial aqui,
até o momento que se torna um crescimento logarítmico, que a gente tem um ponto limitante quando a gente fala de funções logarítmicas, né? A gente sempre vê a função logarítmica, né, na maioria das vezes, né? A gente vê ela crescendo de um certo ponto, um ponto inicial, x0, e vai indo, vai indo. Na maioria das vezes, a gente pode observar que ela tende a um certo valor. Ela pode passar desse valor? Sim. Geralmente, as funções logarítmicas não têm um limitante, elas crescem definitivamente, só que de forma mais lenta à medida que o x aumenta, dependendo da base, né? Mas ela vai se aproximando de um certo valor, vai crescendo definitivamente, mas algumas funções logarítmicas, dependendo da sua situação, elas vão se aproximando de um certo valor, né? Que é um limitante que aparece muito nas nossas aplicações de funções logarítmicas, né? Então é bom ter sempre em mente que as funções logarítmicas e as funções exponenciais estão sempre interconectadas, são irmãs entre si, certo? Então, essa foi a nossa aula de funções exponenciais e função logarítmica. É uma aula mais básica, uma função mais trabalhando com a teoria mesmo, que a gente já viu. Então, como dica de estudo para a parte de funções logarítmicas, você confere o nosso guia de estudos para ter um pouquinho mais de embasamento da onde veio um pouquinho mais de função logarítmica, de função exponencial. Ver os nossos exercícios resolvidos de funções logarítmica e exponencial, para ver um pouquinho mais da aplicação das propriedades, um pouquinho mais do trabalho em si. E o nosso vídeo de exercícios, que está aí na sequência, de funções logarítmicas e exponenciais, que vai estar um pouquinho mais conectado com a nossa faculdade do que uns exercícios mais básicos. Então, convido vocês a verem nossa lista de exercícios, nosso guia e o vídeo em sequência. Certo? Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e até a próxima.